Pera, a gente... Fala a gente que tá falando Roberto, gente. Abra sua conta PJ Store. Você fala com um especialista e tem o atendimento mais rápido do Brasil. Uma pele tão delicada quanto a íntima merece um cuidado especial. Nova Vênus Especial para a área íntima. Depois de um tempo sem jogos, Flamengo volta a campo essa semana, vai pegar o Grêmio e com muitas mudanças no time titular. O torcedor que for ao Maracanã na quinta-feira vai ver um Flamengo bem diferente. Do time titular que goleou o Vasco, 5 jogadores não estarão à disposição. Varela, Vinha, De La Cruz e Arrascaeta foram convocados pela seleção uruguaia para um período de treinos e também para a Copa América. E Alan lesionou a coxa no Clássico. Além deles, Pulgar está com a seleção chilena. E o Ayrton Lucas tenta acelerar a recuperação de uma lesão na coxa para enfrentar o Grêmio quinta pelo Brasileirão. Com tantos desfalques importantes, Tite tem observado muitos jogadores nos treinos antes de fazer a escolha dos 11 iniciais. Uma semana de preparação importante, onde por vezes oportunidades elas são dadas e vão ter agora para atletas que não vinham sendo utilizados. O principal problema do Flamengo está no meio de campo. Sem os titulares, Tite vai precisar usar os jogadores mais jovens. Uma possibilidade é o Igor Jesus começar a partida contra o Grêmio no lugar do Alan e o Lohan substituir o Arrascaeta. Outros nomes como Matheus Gonçalves, Vitor Hugo e Carlinhos também podem ganhar uma chance. O técnico ainda não definiu a formação inicial e tem mais 3 treinos para desenhar o Flamengo de quinta. O time está cheio de ausências, mas o Maracanã vai ter a presença de quem nunca arreda o pé. E é para eles que o Tite faz um pedido especial. Por favor, torcedor, ajude também esses atletas e a equipe toda que está nesse momento. Mauro, bom dia, bem-vindo, meu amigo. Muitos assuntos hoje, né? A gente tem aí Brasileirão voltando, a gente vai debater muito, a gente vai falar sobre a entrevista que o Tite deu para a Flá TV, sobre pedindo apoio para o torcedor, para entender, né, o momento dos desfalques. A gente vai falar sobre isso e muito mais aí hoje. Mauro, bom dia. Bom dia, Alain, bom dia, André, bom dia a todos. Isso me parece o básico, né? O torcedor do Flamengo precisa entender que, embora muito tenha se falado sobre isonomia esse ano, em função dos acontecimentos lamentáveis lá no Rio Grande do Sul, não tem isonomia nenhuma para o Flamengo. O Flamengo tem que jogar desfalcado mesmo. Ou seja, se você se organiza, contrata bons jogadores, esses jogadores são jogadores selecionáveis, você tem que se virar sem eles. Então você tem que ter 2 iguaizinhos Golonis, né, para cada posição, que é impossível. Nem o Real Madrid tem um outro Vinícius Júnior. Agora, com a chegada de Mbappé, no dia que o Mbappé... Imagina o seguinte, a seleção da França joga, né, e no mesmo dia tem o jogo do Campeonato Espanhol. O Real Madrid não teria um outro Mbappé. O Guardiola não tem um outro De Bruyne esperando para entrar, se não puder contar com ele, o outro Haaland, o outro Rodri, não existe. Não existe. Ter reservas de bom nível é uma coisa. Agora, jogadores titulares, destaques de cada equipe, e, obviamente não tem suplente igual, idêntico. Então, é uma bizarrice que se repete e se acentua agora com essa paralisação que não mudou nada, não ajudou em nada o povo gaúcho, naquela anterior, não essa agora. Essa agora até faz mais sentido, né? Porque agora estão acontecendo jogos atrasados, você está ajustando a tabela. A outra não, parou por parar. E interrompeu uma onda muito bonita de solidariedade com o povo gaúcho, né? Que o futebol vinha capitaneando e que deu uma esfriada depois daquilo, né? É muito claro isso. Aquela movimentação toda estava muito maior. Aí quando houve aquela parada de 2 rodadas, então o torcedor do Flamengo, se ele for minimamente razoável e inteligente, vai pensar: o time está todo desfalcado, a culpa não é do clube, evidentemente, não é do treinador. E é importante falar isso porque em 2021 a situação era exatamente essa, o time todo desfacelado, com lesões, e no detalhe, não tinha dinheiro para contratar, porque sofria os efeitos da pandemia. E o técnico de então, ele foi trucidado na rede social pela Flá Mimimi, por alguns loucaços aí da mídia, né, até de ser demitido. E a fraca diretoria do Flamengo foi lá e mandou o cara embora, era o Rogério Ceni, que tinha sido campeão brasileiro meses antes. E foi demitido porque os resultados não eram bons, quando o Flamengo não tinha time às vezes para colocar quase em campo, não tinha como completar o banco. Não tinha mais ninguém da base em condições de entrar no time principal naquele momento, nenhum jogador que pudesse ser aproveitado. E não dava para contratar ninguém. Quando a comissão técnica pediu: eu preciso de um volante, eu estou sem volante, eu preciso de um lateral para compor elenco. Não temos dinheiro. Essa era a resposta na época, por conta da pandemia.
Então é importante que o torcedor entenda que vai ser difícil, provavelmente vai acontecer um ou outro resultado ruim, muito provável que aconteça. 1-0 é goleada, e tentar ficar ali no bloco dos mais bem colocados do campeonato, perto dos líderes. Se não puder ser líder, ficar perto dos líderes. É isso, essa é a missão, até acabar essa famigerada Copa América. Quando acabar esse negócio aí, a gente vai ver como é que vai ser a situação. Aí volta todo mundo, é outro momento. Aí depois vem mais data FIFA para desfalcar, e outra vez esse entendimento será fundamental para que o time possa almejar alguma coisa na temporada. Mauro, até depois de começar a falar sobre você falou na abertura, sobre esses jogos, né, o Flamengo com vários desfalques, o Flamengo não vai ter, vamos lá, Varela, Vinha, Pulgar, Arrascaeta e Dela Cruz, 5 desfalques. O Lohan foi para a seleção sub-20, mas já voltou e já treina com o Flamengo. O Tite deu uma entrevista para a Flá TV falando sobre esse momento. É claro que ele viu a parte do copo cheio, que é a questão de dar oportunidade para alguns jogadores, oportunidade que até vários torcedores cobram, né, e pedem sempre, e também a parte sobre o apoio que o torcedor vai precisar dar para o Flamengo nesse momento. Vamos ouvir o Tite, então, que eu quero saber do Mauro também sobre as palavras do Tite. Solta aí, Felipe. Uma semana de preparação importante, onde por vezes oportunidades elas são dadas e vão ter agora para atletas que não vinham sendo utilizados, e aquele sentimento que o técnico por vezes tem de não dar oportunidade a todos, saindo alguns atletas que são extremamente importantes, mas oportunizando a outros também que talvez se faziam merecedores antes, mas que seguramente vai precisar do auxílio, do carinho do torcedor. Aquele que veste o manto, aquele que está para dentro do campo, quando ele ouve um aplauso, quando ele ouve um incentivo, ele está muito mais condicionado, ele está muito mentalmente próximo de realizar coisas boas. Por favor, torcedor, ajude também esses atletas e a equipe toda que está nesse momento. Eu acho que é bem por aí, né, Mauro? Ele fala, é importante dar oportunidade. Muita gente fala, por que o Matheus Gonçalves não joga? Por que não bota mais o Lohan? Será que o Léo Ortiz não vai ter sequência? Esse momento também, e a gente fala muito sobre o jogador aproveitar a oportunidade, eu sempre gosto de citar o próprio João Gomes, né, que não era nenhuma das primeiras opções ali da base, mas surgiu a oportunidade, o garoto foi se firmando, né, e hoje está lá, né, arrebentando na Premier League. A questão da oportunidade e também do apoio, né? O torcedor talvez, ao invés de cobrar, acho que o torcedor tem todo o direito sempre de cobrar, mas eu acho que além de cobrar, é importante o torcedor apoiar, porque mais do que nunca, nesse momento com tantos desfalques, né, o torcedor pode ser um reforço aí também, né? Eu falo um pouquinho do recado do Tite. A sua mimimi vai estar sempre pronta para descer o cacete em qualquer resultado ruim. E sempre vai ter voz na mídia, gente que tem voz na mídia para pegar no pé, reclamar como se não existisse um contexto totalmente desfavorável por conta desse calendário bizarro do futebol brasileiro. Então o pedido dele é correto e tudo mais, mas acho que vai ter gente que vai andar para isso aí, ignorar totalmente. Se o Flamengo fizer uma partida ruim, tropeçar aqui ou ali, que se dane, que não tem Arrascaeta, Dela Cruz, Varela, Vinha, Pulga, não importa. Que A ou B tá fora por lesão, suspensão, os caras vão... Foi assim em 2021, vai ser igualzinho. Então é necessário, né, que seja feita essa ressalva, mas para uma parte da torcida, eu me refiro especificamente a Flamimimi, isso não vai adiantar nada. E a questão das oportunidades, Mauro, pode ser importante talvez até um pouquinho mais à frente, né, para a janela, para quando for avaliar posições carentes que precisam, né, por exemplo,